No início do Teatro Jovem eu não estava. O Teatro Jovem começou com a vinda do Teatro de Arena para o Rio, aqui na Faculdade de Arquitetura, quando era aqui na URCA. Né? Era tudo aqui na URCA. URCA ou Praia Vermelha, não sei. E é ali que começou o Teatro Jovem, um grupo de estudantes de arquitetura, encabeçado pelo Kleber Santos. E dessa gente toda, eu acho que só o Kleber está vivo, já foi todo mundo. E com a vinda do Boal com o Teatro de Arena, a garotada da arquitetura se ligou no teatro, que o teatro era feito, o espetáculo era feito no Teatro de Arena que tinha dentro da faculdade. E eles abandonaram o curso e se apaixonaram por teatro e começou. Eles não usam o Black Tie, que veio para o Rio, Mais Valia vai acabar, e uma outra peça que eu não me lembro. Eu tinha, na época, 17 anos, 16, 17 anos, e vim assistir. E eu estudava na escola de teatro, na Fundação Brasileira de Teatro, que já não existe mais no Rio. Ela foi para Brasília, era a escola da Dulcina de Moraes. E eu estudava lá e a gente ia tudo que é teatro ver. Fui vendo. E continuei estudando e frequentando ali a arquitetura, conhecendo o pessoal. E acabei ficando amigo do Kleber. Isso, eles fizeram uma montagem da Mais Valia no Rio, não a de São Paulo, no Rio, e criaram o Teatro Jovem aí para essa montagem. E alugaram o Teatro Jovem, que era um teatrinho do colégio Maria José Imperial, é o nome do colégio, que ali não tinha aquele viaduto. O viaduto veio no fim dos anos 60. Ali não tinha o viaduto. Então era o final da Praia de Botafogo, não tinha rua que saía na Rua da Passagem. Ali até era uma casa de cômodo, uma casa enorme de cômodo, que ficava ali. E ali era o estacionamento do teatro, entendeu? Então ali passava o bonde que vinha para a Praia Vermelha e para a URCA. O teatro, aí eles alugaram ali, ficou sendo a sede do Teatro Jovem. E eu estava terminando a minha escola de teatro quando eu entrei. E o Kleber me chamou para trabalhar. E aí um já saiu, o outro saiu, o Joel Guivelder, que era um dos fundadores, saiu. Joel Guivelder era irmão de um jornalista na época famoso, Zé Guivelder, foi diretor da Manchete. E foi saindo, aí o Fernando de Almeida era um outro fundador, morreu num desastre, num aterro, e ficou o Kleber. E eu entrei. E com a minha entrada a gente foi desenvolvendo uma sociedade, eu e ele. E passamos a tomar conta do Teatro Jovem. A primeira peça que eu fiz lá foi uma peça infantil, chamada O Leão que Ficou Sozinho, do Hilton Araújo, que era, na época, um professor que ele escrevia muito teatro para criança. E, na época, várias peças dele eram montadas, e essa era uma delas. Nós montamos e foi um grande sucesso. Nesse inteirinho surgiu um autor chamado Chico Pereira da Silva, chamado Francisco Pereira da Silva, um dramaturgo da maior importância, esquecido pelo teatro brasileiro, com peças incríveis, maravilhosas. Nós montamos até 2 ou 3 dele. Uma delas muito famosa, chamado Chapéu de Sebo, que depois se tornou um filme dirigido pelo Pedro Camargo. E depois teve uma outra também, que foi um acontecimento, o lançamento dela, chamado Chão dos Penitentes. E Maria Grades fazia o papel principal, assim, foi um lançamento enorme. E o Chico Pereira Silva era um funcionário da Biblioteca Nacional. Acho até que ele chegou a ser diretor da Biblioteca Nacional. E ele era um intelectual que vivia com a gente, conversando. Por exemplo, a moratória foi ele que lembrou o Jorge Andrade. Por que vocês não montam a moratória? Entendeu? Só que a linha do Teatro Jovem era uma linha muito política, né? A primeira peça montada, mais profissional, naquele espaço lá, já novo, na Praia de Botafogo, é uma peça russa chamada Aconteceu em Irkutsk.
uma peça de um autor russo muito montado, famosíssimo na União Soviética, era um grande sucesso. Essa peça foi um certo sucesso de discussão, entendeu? Porque era uma peça extremamente política, era sobre as cooperativas, sobre os sindicatos, entendeu? De uma pequena cidade da União Soviética. Bom, aí a gente montou, aí o Chico Pereira indicou a moratória e montamos a moratória. Muita gente achando loucura, porque é um negócio de São Paulo, sobre o interior, o negócio do café, a moratória do café. Isso no Rio de Janeiro não tem nada a ver, é uma coisa rural, não sei o quê. Só que a gente estava, foi logo em 64, a gente achou que a peça tinha muito a ver porque era a perda de tudo, a perda da liberdade, a perda do dinheiro, a perda de tudo. Então, a gente focou a montagem uma visão da perda. Em 64, nós perdemos uma série de coisas, né? Então, eu acho que o sucesso dessa peça, que foi muito grande na época, eu acho que foi por causa desse foco que a gente deu, da perda, entendeu? E daí foi um sucesso grande. Aí o Teatro Jovem realmente se tornou mais profissional, cresceu mais, ficou mais conhecido. Aí o Kleber, eu e o Kleber começamos a conversar, então agora você só produz e eu dirijo. Eu falei, pô, uma coisa assim e tal. Aí eu passei a produzir. E não tenho certeza, mas quem levantou o Nelson Rodrigues para a gente, acho que foi o Chico Pereira da Silva. Não tenho essa certeza, mas acho que foi. Essa peça estava proibida há 22 anos. E nessa época, a gente estava com o teatro fechado por alguns meses, estava vendo que montar e não montar, e o teatro ficou fechado. Aí, quando a gente abriu, a gente alugou para o Antônio De Cabo, um produtor e um diretor espanhol que vivia no Brasil, que quem trouxe foi a Tônia Carreiro, para dirigir uma peça dela. Ele montou Antígona do Nuil, uma adaptação de Antígona do Sófocles do Nuil, com a Natália Timber, que é uma atriz fantástica, uma grande atriz brasileira, né? A Natália fez um grande sucesso, a peça ficou acho que uns 4 meses em cartaz, no Teatro Jovem. E ela tinha um grande amigo que era do gabinete do governo do Estado. O Lacerda tinha se afastado, agora não me lembro porquê, acho que para se candidatar alguma coisa, e o Rafael de Almeida Magalhães era o governador. E a censura era estadual, ainda não era federal nessa época, em 67. E a Natália falou, eu tenho um grande amigo no gabinete, não me lembro o nome desse amigo. Vamos pedir a ele, que a gente estava falando de montar o Nelson Rodrigues. Aí, quem conseguiu a entrada no governo do Estado para liberar a Álbum de Família foi a Natália Timber. Apresentou ele para a gente vamos pedir, mas ele conseguiu liberar. Aí o Nelson Rodrigues me deu autorização, mas antes ele tinha, não sei se vocês já pesquisaram, ele tinha 2 irmãs, que são solteironas, que moravam no Parque Guinle, que quase todo dia, na hora do almoço, ele passava lá para ver as irmãs. E elas não queriam que montasse a peça. Tem essa história. O Nelson tem que falar com as irmãs, acho que eram solteironas, são essas 2. Que eu também não me lembro não. Eu fui algumas vezes deixar ele lá na porta do edifício, no Parque na hora do almoço, que eu me tornei amigo dele. E a gente se encontrava, na época ele escrevia no Jornal dos Esportes também, né? Que era ali perto da Lapa, ali na Gomes Freire, o Jornal do Esporte, era uma rua transversal que eu não me lembro agora. Ali perto do Hospital do Câncer, naquela região ali que era o Jornal dos Esportes, um prédio rosa, que o jornal era rosa, e o prédio também era rosa. Aí de tarde a gente marcava sempre encontro lá. Ele saía do jornal comigo, a gente sentava no botequim na esquina, e ele pedia uma média, um sanduíche de queijo palmira, que é um queijo que eu nunca mais nem ouvi falar. E ele comia todo dia queijo palmira com a média, com café para a gente ficar conversando. Aí ficamos amigos, ele falou com as irmãs, não sei, deve ter autorizado, liberamos e montamos.
Não sei se na pesquisa também vocês viram que o Nelson Rodrigues não gostou dessa montagem. Isso foi dito já foi dito isso daí em literatura, não me lembro qual livro. Nessa época ele era muito sucesso, né? Estava lançando, ele escrevia no Globo, ele tinha um jornal, um negócio de esporte, ele tinha também um programa na TV Globo de esporte aos domingos, que tinha uma mesa redonda só com gente da melhor qualidade, João Saldanha e etc. E ele falava, ele era o sucesso do programa, que o futebol dele é uma poesia. Ele era, não sei se vocês sabem que o Nelson não enxergava nada. Ele ia ver futebol, ele não enxergava. Não sei por como ele escrevia aquilo. E eu sei disso porque eu fui ao Maracanã com ele algumas vezes. E ele me perguntava, quem é que está com a bola ali? Quem não sei o quê? Ele perguntava. Agora, como ele escrevia aquela poesia, que é o que ele fazia com o futebol, eu não sei. Eu sou peladeiro, então, por causa de futebol, um dia eu pedi a ele que eu queria ver o jogo no gramado. Ele conseguiu para mim, eu fiquei sentadinho lá atrás de um gol daquele lá. Ali ficavam os jornalistas antigamente, os fotógrafos, né, para ver, queria ver do gramado, os jogadores falando, né, e ele conseguiu para mim, eu fui. Porque ele era casado com uma moça chamada Lúcia, né, que tiveram uma filha que era vegetativa, né, acho que ela teve paralisia cerebral quando nasceu, eu sei que era uma criança vegetativa, e ele morava em Ipanema. E a Lúcia era bem mais jovem do que ele. E ele casado com a Lúcia e eu era casado com a Carminha. E a gente saía sempre junto para jantar. Ele vinha ao teatro quase todo dia, durante a temporada. Ele queria ver, ele gostava de ver o borderô da peça. Era cheio, sempre foi um sucesso. Ele olhava e dizia, isso é um quadro de Goya. Ele gostava de ver, todo dia, cadê o borderô? Que ele falava meio assim, né? Cadê o borderô? Mostrava ele quadro de Goya. E ele gostava de me chamar de Marlon Brando brasileiro. Aliás, acho que tem uma matéria sobre esporte que ele escreveu, estou no Maracanã com o Marlon Brando brasileiro. Ele brincava assim. Ele cismou que eu era parecido com o Marlon Brando, não era parecido, mas ele falava. Daí a gente saía para jantar, só que eu era duro, a gente não tinha dinheiro, e ele tinha, então ele que pagava o jantar. Ele me levava no Nino, nos lugares que ele era caro, eu não tinha dinheiro, mas ele me convidava, né? E por causa dessa amizade, a Lúcia também ficou amiga da Carminha. Então a gente saía sempre. E das tragédias da vida dele, ele não gostava de falar, né? Porque o irmão que foi assassinado, depois, o sobrinho, né? Não, o irmão que foi assassinado. Depois ele perdeu outro irmão num desastre lá na General Glicério, no prédio. E ele não gostava de comentar isso. É. Foi perto da gente. Ele não gostava de comentar. Ele não gostava de falar. Ele odiava palavrão. Não podia falar palavrão perto da Lúcia, da mulher dele, não gostava. Ele não gostava de que falasse palavrão. Ele não falava palavrão. E eu falava muito palavrão. Eu tive que policiar porque ele me chamava atenção. Amizade, acabou a peça, depois continuamos a mesma. Aí saímos muito menos. De vez em quando ele ligava, Nelson, vamos hoje, sei aonde. Então, um dia ele falou assim, meu filho, o filho, o Nelsinho, o filho dele, já estava aí na guerra. Então ele estava meio sozinho, sem filho. E o outro morava na Itália. Ele estava meio sem filho, não tinha esse casamento. E ele não tinha carro, então eu tinha um Fusquinha. Aí ele me ligava. Ele falou, se você me leva para ver o Rei da Vela, eu não gosto desse autor, mas eu quero ver, todo mundo está falando. Aí fomos ao João Caetano assistir o Rei da Vela, junto. Aí teve um... Como é que ele reagiu? Não, aí souberam que ele estava lá, até o Zé Celso. Alguém falou, o Nelson Rodrigues aqui, que ele não gostava do Oswaldo de Andrade, falava. Aí e ele era muito reacionário para naquela época. E ele tinha uma úlcera
Nelson podia comer qualquer coisa, era uma confusão, um negócio de, toda hora era melão com presunto só, uma confusão. Ele tinha uma úlcera. E teve um intervalo da peça, ali perto do Teatro João Caetano, não tem mais, tinha um botequim que tinha uma empada maravilhosa com caldo de cana. Saímos ali, lá de fora, eu digo, eu vou ali, eu estava com fome, vou ali comer uma empada. Aí ele foi, eu quero ver. Eu quero ver. Ele ficava olhando para eu comer a empada, uma coisa que ele não podia, ele ficava babando. Aí ele, isso é coisa de brasileiro, empada com caldo de cana. Ele, meu Marlon Brando é o brasileiro puro, e ficava fazendo essas brincadeiras assim comigo. Eu pedia tutuco, não sei o quê. Ele ficava olhando eu comer, coisa que ele não podia comer, ele ficava louco com a comida. Ele tinha uns negócios assim, meio maluco. Essa amizade foi por algum tempo, depois eu fui para outros cantos, fazer outras coisas. Depois ele se separou da Lúcia também. A Lúcia ligava para a Carminha, tinha essa amizade. E uma vez eu fui, uma ou duas vezes, jantar nesse apartamento em Ipanema, onde ele morava, com a Lúcia. Quando eu vi a enfermeira passando com a sua filha no colo, levando, que ele só falava o nome dela. Daniela. Daniela, meu amor. Falava assim, a enfermeira levando. Ele também não tocava muito no assunto dessa filha. E não soube o que aconteceu. Depois, nunca mais vi a Lúcia, não sei se está viva, se correu, o que houve. Que ele voltou, né, ele separou e voltou a morar com a mãe dos filhos adultos. E no Leme, onde eu morava. Aí, ele já morando ali, já estava com dificuldade de andar. Que o Nelson não era velho, ele era velho de aparência, mas ele não era velho, né? Ele tinha aquela coisa de velho, falava como velho, a postura física dele era meio como velho, aquele cigarro pendurado aqui, assim, tudo meio velho, a cinza caindo, ele não batia o cigarro, tinha essas coisas de velho. E aí eu encontrava com ele às vezes ali na praia, no calçadão. Ele ia pegar sol e eu estava com meu filho menor, o Cláudio. Aí ele passava ali, comentava e tal, e foi o final da nossa amizade de se ver ali, entendeu? Ele tinha uma coisa muito, muito gostosa que eu adorava. Ele gostava muito de teatro, muito. Em 68 ou 69, não me lembro, a gente montou uma peça do Plínio Marcos, lá chamada Quando as Máquinas Param, essa que depois eu fiz para viajar. E ele veio assistir. E o Plínio Marcos estava no auge, a imprensa falando, o Plínio Marcos era um sucesso. Ele pediu para eu apresentar o Plínio Marcos para ele. Na escadaria do Teatro Jovem, na entrada ali, de uma escada. Eu apresentei o Plínio Marcos. O Plínio Marcos só fala palavrão. Ele estava com a Lúcia. O Plínio Marcos começou, puta que eu parei, o meu sonho é conhecer você. Na mesma hora, Lúcia, vamos embora, sai daqui. Ele só não quis papo com o Plínio Marcos. Puta que eu pariu, você é meu sonho de te conhecer, você é uma... Eu fui jogador de futebol, também começou a falar, mas muito palavrão. Ele ficou um pouquinho, não vamos sair, Lúcia, e não quis muito papo. Depois, você tem cada amigo que você me apresenta, só fala palavrão, porque não gostou. O Kleber acrescentou um prólogo no espetáculo. Você vai ver aí no programa que tem as pessoas que gravaram esse texto. Né? Chacrinha, Ibrahim Suede, locutores da época, acho que Luiz Jatobá, não sei, tem um nome ali, agora eu não me lembro. Alguns eu fui gravar o Chacrinha, eu fui gravar o Ibrahim Suede, acho que gravei um locutor que era um negro alto, bonito, era professor e era locutor também. Acho que é Jorge, não sei. Acho que é Jorge da Silva, da TV Tupi. Eu acho que era ele, acho que era Jorge da Silva. E eu fui. Os outros, acho que foi o Kleber que foi, o Ramayana, sei lá. Eu sei que eu fui, o Chacrinha e Ibrahim Suede, e esse Jorge eu fui. Ibrahim Suede foi uma piada para ler o texto. Era o Gênesis, trecho do Gênesis que abriu o espetáculo, mostrando
o slide, a fotografia das pessoas. Já quem aparecia falando. A plateia já começava a rir, porque eram pessoas conhecidas. Ibrahim Zuhair errando, falando português errado, aquelas coisas. E na época era engraçado. E o Nelson não gostou muito. A gente só foi saber depois que ele me disse, depois da peça em cartaz. Não foi antes, não falou. Depois da peça em cartaz. Ele não gostou do espetáculo muito. Depois ele autorizou um diretor da época chamado Martim Gonçalves, que montou essa peça, não sei se foi na Venezuela ou na Argentina, Venezuela, que ele adorou o espetáculo, achou lindíssimo, mas ele não viu, ele foi ver, ele só viu por imagem, sei lá como ele viu. Projeção, o personagem que no nosso não aparecia, era um homem nu correndo. Então ele gostou muito desse esse espetáculo que tinha que ser feito aqui, então, comentou comigo isso. Ele só disse que não gostava depois da peça em cartaz, muito tempo depois que ele falou para mim que a direção ele não achou legal. Lembrei agora, eu tinha conhecido o Nelson, não foi para o álbum de família. O Gene Rato dava um curso no Teatro dos Sete. O Teatro dos Sete estava funcionando um teatro ginástico. E eu tinha um curso de teatro dos Sete. Eu fazia a escola de teatro da Fundação Brasileira de Teatro e fazia o curso do Rato. E o Teatro dos Sete tinha montado Beijo no Asfalto. E o Nelson foi lá na estreia, etc. E aonde eu conheci ele, os alunos todos foram para assistir a estreia, todos nós. Conhecemos o Nelson. Foi a primeira vez que eu vi o Nelson pessoalmente, foi nesse espetáculo. Exatamente, esse espetáculo, no primeiro mês, foi um grande sucesso a estreia. No primeiro mês, o Jânio quase pediu para sair, né? Foi embora. Aí um tumulto danado, parou. Aí a bilheteria caiu, parou a montagem, parou logo depois. Mas era um sucesso louco a peça do Nelson. Qualquer peça do Nelson que estreava no início era um sucesso, como um álbum de família, enchia todos os dias. Aí veio a queda do Jânio Quadros e a bilheteria afundou, porque ficou tumultuada a cidade. Tem uma outra história engraçada do Nelson, que a gente foi fazer álbum de família no Teatro Municipal de Niterói. Um empresário local da época levava espetáculos do Rio para o Teatro Municipal de Niterói. Só que o primeiro estava saindo obra do Nelson Rodrigues, um livro do Nelson, que não me lembro qual. E ele queria fazer uma noite de autógrafo levando o Nelson. Não tinha ponte, era barca. Aí convenceu o Nelson a entrar na barca para ir para Niterói. Porque tinha medo de avião, tinha medo do mar, tinha medo de tudo. Aí eu convenci ele, não, você vai comigo, vou eu, a Lúcia junto. Só que eu fazia parte da peça, eu tinha que ir mais cedo. A produção era minha, inclusive, eu tinha que estar... Aí foi, eu sei que eu tive que voltar de Niterói para encontrar com ele, para ele ir, porque ele tinha prometido que eu ia com ele na barca. Só que no horário que a barca estava cheia. E ele, por aparecer naquele programa de televisão de esporte, era muito conhecido. Quando a gente entrou nas barcas, a barca cheia, não é como é hoje, era aberta ali na frente, aquele montoeira de gente, começaram o Nelson Rodrigues. Ele foi enlouquecendo, ficando com medo, ele andava, e as pessoas andavam atrás querendo autógrafo. Ele foi enlouquecendo e a barca pelo meio do Bahia, ele, desesperado. Porque não deixavam ele querendo, aonde ele ia, ele querendo sair daquela gente, a gente acompanhava ele, a barca cheia, ele ia, a Lúcia segurando na mão. Foi um momento muito, muito ruim para a gente ali na barca, fomos para Niterói. Aí foi lá, foi um sucesso. Ele chegou lá, teve a noite de autógrafo, era um negócio de 6 horas da tarde, a hora péssima, mas foi essa hora que foi. E fizemos lá, em Niterói, esse espetáculo, acho que foram 3 espetáculos, 3 dias.
Nada, nada, nada. Só perguntou quem seria o casal. Isso, tem isso também. Ele disse, olha, não é qualquer ator, não, um casal. Aí eu falei, vai ser o Luiz Linhares e a Wanda Lacerda. Na mesma hora ele achava o Luiz Linhares um grande ator, como era, um grande ator brasileiro. Não, eu tinha sugerido, ele falou assim, Paulo Gracindo. O Gracindo tinha feito o filme, apareceu, né? E tal, Paulo Gracindo. Eu disse, eu não conheço, tal, mas o Luiz Linhares eu conheço, já falei com ele. Ótimo, o Luiz Linhares é muito bom ator. E a Wanda Lacerda, que é do nosso elenco, já tinha feito com a gente a Moratória. Então a Wanda já era ligada ao Teatro Jovem. Ele gostou. O resto do elenco ele jamais não perguntou nada, nada, nada. A gente ensaiou uns 2 meses, cara. Foi uma barra pesada de ensaio. Que é uma tragédia, né? Essa é uma tragédia, né? E essa tragédia, se entender. E tinha tiro, né? Mata o marido, a Wanda dá tiro, a mãe mata, né? O marido. Era meio complicado isso. Era um ensaio muito pesado, a gente saía meio exausto do ensaio. A relação que a gente tinha do elenco era de muita amizade, porque todo mundo... O Teatro Jovem era um grupinho, né? Então todo mundo já tinha trabalhado lá, com exceção do Linhares, que não tinha trabalhado ainda. Mas era meu amigo de porra, eu era jovem, eu vivia muito do Lamas. A gente frequentava o Lamas, então eu era meu amigo de porra do Lamas. Então ficou uma ligação muito grande. A gente era uma família, assim, meio, né? Para você ter essa ideia da loucura da Thelma Regis ficar deitada num colchão, tendo filho, gritando, entendeu? Tinha uma coisa, acho que pouca gente sabia. Lembra que durante a peça inteira tem uma mulher tendo um filho parindo do lado? Era Thelma Regis deitada num colchão, na coxia, gritando. Entendeu? Ela nunca apareceu. Para não ser gravado, para ser uma coisa mais realista, a Thelma estava de bobeira, não estava trabalhando, ela também trabalhou no Teatro Jovem, um monte de era amiga da Ana. Ela ficava toda noite deitada ali gritando. E a Thelma era maluca, ela ficava tendo filho mesmo. Tinha um trabalho e a gente teve um psicanalista que ajudou a gente. Não me lembro o nome dele. Pô, ele era amigo do Kleber. Acho que era Arthur. Acho. E ele era amigo do Kleber, aqui de faculdade. E ele era psicanalista e ele acompanhou os ensaios ajudando a gente muito. Entendeu? Eu me lembro de eu conversar muito com ele, que eu tive dificuldades com o personagem e ele me ajudou muito. Rapaz, o figurino também era do Kleber, também. A viúva, morre, tem um velório, né? Morre o Edmundo, não é isso? Que era a Thaís que fazia. O Kleber inspirou no figurino da Querida Kennedy. O cenário tinha... Como é que é? A igreja que tem aqueles vitrais, era uma coisa meio de igreja, tinha uns vitrais. O cenário o palco era meio redondo, tipo um útero materno, com vitrais assim, toda lateral e o fundo do palco eram vitrais. O palco era redondo, com 2 níveis, assim, aqui desse buraco saía a projeção, onde o pretinho ficava lá dentro desse buraco projetando. E nessa hora, a projeção era do Cristo, né? Eu me lembro que é a projeção do Cristo. Foi grande, depois diminuía, tinha um negócio desse. Hélio Pellegrini era muito amigo do Nelson. Sempre que, nos últimos ensaios, o Nelson foi ver. E o Hélio ia junto. Foi mais de uma vez. O Hélio ia junto, depois conversava, explicava, dava papo com a gente. Conversava com o elenco todo. Houve isso. Agora, a gente teve, durante a leitura, e um pedaço do ensaio, esse Arthur.
também nunca mais vi. Na época a gente falava muito de Brecht, lia muito, então era uma interpretação brechtiana de você dar o distanciamento, entendeu? Eu tentei isso, só que eu era muito jovem, não sei se consegui. Eu não me lembro mais de crítica dessa época, eu não me lembro. Na verdade, eu sempre liguei muito pouco para crítica, entendeu? Fazer teatral para mim era ajudar a mudar o mundo, ajudar a mudar as pessoas. Eu tinha uma outra visão. Não era ser artista, ser conhecido. Não. Até hoje eu tenho um pouco disso. Vocês devem perceber pelos números dos meus trabalhos, entendeu? Rapaz, era o seguinte, a abertura do espetáculo, que era a leitura de vários trechos do Gênesis, era gargalhada na plateia, parecia que estava uma comédia aberta. Pelos personagens falando, o Chacrinha falando daquela maneira, o Ibrahim Suede caguejando. Não sei se você chegou a ver, você é muito garoto. O Ibrahim Suede tinha um programa de televisão que ele falava errado. Ele gaguejava, não sabia, botava essa, eu não tinha essa. Lembra disso? Então, isso daí, na época, todo mundo ria. E a gente fez exatamente para isso, entendeu? Mas tinha um lado sério. Acho que era Jatobá, não sei o que, eu lia sério. Mas a sério, coisa absurda do Gênesis, entendeu? Eu, como o Nelson, eu acho que o Nelson, quando eu fui falar com ele para dar autorização para a gente tentar liberar, eu acho que ele fez isso porque ele sabia que estavam essas peças todas causando polêmica, entendeu? Eu acho isso. Porque ele comentou, vai ser bom porque todo mundo está polemizando, o teatro está morrendo, o teatro tem que ser assim, não sei o quê, não sei o quê. Tinha gente que saía irritado, tinha gente que batia pau. Muita aplauso sendo aberta na morte do Luiz Ginhara, a Wanda Tira. Às vezes aplaudiu. Às vezes quase sempre aplaudiu em cena aberta. Tá? E o Guilherme, quando mata a irmã, tinha a plateia, a plateia não gostava. Deu lucro, deu muito lucro. O Nelson Rodrigues sempre deu lucro quando estreava. Deu muito lucro. O álbum deu lucro, tanto que deu lucro, e em seguida eu montei uma peça do Plínio Marcos chamada Barrela, que foi proibida. Perdi tudo. E o Zimbisque dava aula lá na Fundação Brasileira de Teatro. Eu dava aula. Mas não era meu professor, não peguei ele. Dava aula para uma turma, eu acho que eu era, no primeiro ano ele já dava o segundo, sei lá. Ele só conhecia ele de ver ali, mas nunca viu. Aí ele viu a peça, aí veio me falar que eu era ótimo, não sei o quê, bem, você vai trabalhar comigo. Aí trabalhei. Ele foi dirigir o Santo Inquérito do Dias Gomes, que no Teatro Jovem foi a primeira montagem do Santo Inquérito. Mas a gente alugou o teatro para o Dias Gomes e uns amigos fizeram a produção. E o Zimbisque me botou no elenco. Entendeu? Primeira vez que ele me dirigiu. Foi a volta do Paulo Gracindo aos teatros. Paulo Gracindo estava 30 anos afastado, só fazendo rádio. Ele voltou no Santo Inquérito. Que era isso? 65, 66. A minha irmã me deu, há pouco tempo, por causa dessa coisa de escrever a minha vida, a minha irmã me deu as coisas que ela guardou e me deu esse programa. Eu tenho esse programa. Foi a primeira montagem do Santo Inquérito. Depois, alguns anos depois, teve uma outra com a Dina Sfati, dirigida pelo Flávio Rangel. Mas a primeira foi essa, no Teatro Jovem, o Santo Inquérito, com Rubens Correia, Eva Vilma, Jaime Barcelos,
eu, Vinícius Salvatore, Isaac Bardovi, e acho que só. E Paulo Gracindo. Foi um espetáculo lindíssimo. Foi a primeira vez que eu vi, que eu comecei a me interessar por iluminação. Foi os Zimbis, que era um craque de iluminação, né? Branca Dias é o nome da personagem principal. Branca Dias sobe para a fogueira, sei lá, não tem nada. É uma escada no meio do cenário uma hora. Só que o Teatro Jovem era baixinho. Não era um teatro que tinha caixa alta, urdimento, nada. Ele era baixinho. E o Zimbisky tinha que fazer essa mulher subir muito. Era um texto que ela dizia subindo. A escada tinha 4 degraus, um negócio assim. Com a iluminação, ele fez essa mulher subir 20 degraus, porra. Eu me apaixonei por ele, fiquei... A gente só fazia luz e iluminação antigamente. Hoje, o fazer teatral mudou tanto que a gente vai se perdendo. Mas eu ficava a noite inteira vendo os Zimbisky fazer luz. Aquilo, para mim, foi uma aula, nunca mais esqueci isso. Ele fazia a noite inteira. Terminava meia-noite, 1h. A partir daí, ficava fazendo luz. Até de manhã. Aliás, o Jorginho de Carvalho, até hoje, parece que só trabalha assim. Eu fiz agora um espetáculo em Nova Iguaçu, agora em abril, Paixão de Cristo, que a luz é do Jorginho de Carvalho. O filho da puta me fez ir para lá, para Nova Iguaçu, 11h da noite, ficar até 4 da manhã, porque fazendo a luz do meu espetáculo. Chovendo. É. Não, e falando que ninguém entende o que ele faz, tem um tradutor do lado, mas fez uma luz lindíssima para essa Paixão de Cristo. Foi não sei se vocês viram isso, é muito... Foi transmitido direto pelo YouTube, na rede, ficou um sucesso. 10.000 pessoas assistiram. Foi... A cidade só fala nisso. Mas e os Zimbisky dirigindo o Nelson? Aí o Zimbisky, vamos fazer o Nelson Zimbisky. E, cara, ele quis fotografar a gente. O Zimbisky era apaixonado por fotografia. Ele tinha as melhores máquinas na época. E ele fez fotografias, nossa, o elenco era dessa peça lá. Pereio, Isabel Ribeiro, eu, José Figueiredo, aí tinha uma outra moça que eu não me lembro o nome, e Geraldo. É isso mesmo. Aí ele falou assim, não vou fazer fotografias de filme alemão. Não sei se o Pereio guardou. Todos nós parecíamos atores de cinema alemão, cara, na fotografia. Impressionante. Hein? Expressionista, Ficava na entrada do teatro em Brasília, as fotografias desse tamanho assim. Um negócio lindíssimo, porra. A do Pereio, um negócio de chamar a atenção. Acho que o Pereio guardou, acho que ele era tão apaixonado por essa fotografia. A gente ensaiou no Teatro Jovem e fomos estrear em Brasília. Ali naquele livro conta a história. Eu sei que a gente fez Belo Horizonte, Brasília, né? Acho que fizemos Goiânia também. Quando veio para o Rio, eu não me lembro qual foi o problema que houve. E o Nelson acompanhou? Ele só veio assistir o ensaio aqui. Gostou muito, dizendo, essa é a minha primeira peça, eu ainda não sabia escrever. Eu estava aprendendo. Só que ele não falava assim, ele falava, essa é a minha primeira peça, eu estava aprendendo. O Nelson era uma figura muito doce, né? Ele parecia um velhinho, mas não era. Então ele era doce, tudo ele falava com muita calma, ele não corria, não tinha, andava arrastando o pé. Ele não sei por que ele era assim, não sei o que era. Ele era assim velhinho e falava como velho. A Lúcia tinha que botar a comida no prato porque ele não sabia botar. Era um negócio de doido, entendeu? Ele se comportava assim. Lembro, ele adorava o Vianinha. Vianinha. Tem uma história do Vianinha com ele, que ele também... A coluna de esporte dele, ele escrevia umas coisas, né? Então, esse Vianinha ele botou na coluna, porque eu fui amigo do Vianinha. Então, eu sei por causa disso. O Vianinha dizia, porra, o Nelson é do caralho. Eu estava com meu filho, o filho dele menor, que aliás está aí, pode contar essa história.
no Maracanã entupido, uma confusão, e meu filho apertado e tal. Aí eu vi o Nelson, estava num lugar especial lá, o Nelson, olhei, Nelson, passa o meu filho, aí o Verinha passou o filho dele por cima da grade, sei lá, para o Nelson segurou. E o Nelson colocou isso. Um artista brasileiro, sei lá, escreveu na coluna. Essa coluna que ele disse, o meu Marlon Brando estava no Maracanã comigo, não sei o quê, entendeu? O Marlon Brando é o Ginaldo de Souza, ele botava, entendeu? Mas é maluquice dele, essas coisas que ele fala, assim, entendeu? Ele gostava de falar frases, né? Ele gostava de falar frases. Ele inventava umas frases, falava, brasileiro comendo empada, isso, ele inventava umas coisas assim, falava assim. Ali é onde é hoje o Hotel Meridia, que aliás já é outro nome, nem sei mais, mas já mudou, né? Meridia é outro nome. É. Ali, na época, era um posto de gasolina, vocês pegaram? Você não. Pegou, né? Ali tinha um posto de gasolina e depois desse posto foi um restaurante mineiro. Acabou, acho que aquilo ali era um negócio enorme, tanto que tem esse hotel gigantesco. Ali era um esquinona, assim, aí foi um restaurante mineiro, de um cara, um empresário na época de restaurante que era famoso aí na cidade, esqueci o nome, mas era famoso, teve outras coisas, boates, sei lá. Ali foi um restaurante, assim, primeiro restaurante mineiro, eu acho que levava esse nome mineiro, acho. E inaugurou, foi um sucesso e tal, e um dia o Nelson estava, a Lúcia, vamos lá no restaurante. A Lúcia era jovem, eu queria ir no restaurante, o Nelson vai, nós sentamos lá. As comidas, quer dizer, eu jovem, hoje em dia eu nem passo pela minha cabeça comer isso, mas as comidas, tutua mineira, essas coisas pesadas, de noite. Porra. Então, eu cheguei lá, o Nelson não tinha comido, o Nelson só comia coisinha, né? Porque ele era todo cheio de coisa. Então eu vou comer um tutua mineira com carne seca, será uma coisa desse pesada assim? Ele ficou louco. Aí a Lúcia saiu com a Carminha para ir no banheiro, me dá um pouquinho para mim, ele abaixar para eu dar comida para ele experimentar o tutu. Aí ele, manjar dos deuses, ele ficava alucinado, entendeu? Porra, parecia uma criança. Meu filho, me dá escondido aqui. Aí ele ficava louco. E ficava olhando eu comer, com a cara dele olhando, uma coisa louco. Aí um dia nós fomos na Esbate junto, não sei porquê, provavelmente tivemos que ir na Esbate junto. Aí descemos na Esbate, ele ia para o jornal e eu vinha para o teatro. Mas antes, vamos comer um sanduíche ali, não sei o quê, vou comer, não sei o quê. Acho que vamos comer. Aí tinha um pastel. Eu peguei um pastel. Pra quê? Ele ficou, não pode falar para ninguém, mas me dá um pedacinho desse pastel. Eu tinha coisa para dar para ele, ele ficava louco.